Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tudo sobre Economia. E eu vou falar desse turbilhão de emoções que vai ser 2022 e aonde colocar nosso precioso dinheirinho. Mas antes de tudo, por favor, se inscreva no canal e se você puder deixar esse like, vai ajudar muito a gente a levar esse vídeo para cada vez mais pessoas e solucionar o problema aí que aflige muitos brasileiros, que é como fazer nosso dinheiro render e não perdê-lo em 2022. Mas é claro, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu respondo prontamente. Cenário eleitoral, muita polarização, taxa de juros, muita coisa envolvida nesse ano. Alguns pilares referentes a isso vocês têm que entender. O primeiro de tudo é: a gente tem uma coisa chamada Risco Brasil, que isso faz com que a gente esteja num local não muito legal por conta de incertezas políticas, incertezas jurídicas. Isso faz com que o investidor de fora, que é aquele que traz o caminhão de dólar para cá, para o Brasil, e não esteja tão seguro em colocar o investimento dele aqui. Então isso faz algumas mudanças aí em relação ao perfil de investimento de 2022. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe, quando a gente tem um aumento da taxa de juros, a renda variável fica mais barata. É justamente contra-intuitivo. Quando você vê que a bolsa, normalmente não está rendendo tanto, é sinal que a gente tem muita oportunidade, justamente pela maioria do mercado estar com medo ou deixando seu dinheiro rendendo aí na renda fixa, porque querendo ou não, ela tem uma rentabilidade segura durante o ano. Isso faz com que você coloque ali o seu valor e tenha aquela certeza que ele vai ter aquela rentabilidade no final do ano por conta da alta da taxa de juros. Então, não quero que vocês pegam e invistam em ação agora, só quero que vocês entendam que o mercado ele fica barato em ano eleitoral. E eu tenho alguns anos eleitorais aqui para você entender como funciona o mercado. O primeiro deles é 98, o segundo é 2002 e o terceiro é 2014. Todos esses anos houveram quedas muito grandes na bolsa no período eleitoral. Mas o que aconteceu durante esses mandatos? Todos eles tiveram aumento da bolsa durante o mandato, tanto do Fernando Henrique, quanto do Lula, quanto da Dilma. Então foram 3 quedas que teve em 98 com o Fernando Henrique, em 2002 com o Lula e em 2014, que foi a eleição da Dilma. Então houve aumento ali no período do mandato. Porém, o aumento de 2014 ele foi muito significativo, ficou 1% aí acima, então a bolsa transitou dentro do 0 a 0. Porém, quando você pega para analisar esse cenário, você vê que às vezes o período eleitoral ele cria uma janela de oportunidade. Se no ano eleitoral a bolsa está barata e depois a bolsa sobe, é sinal que a gente tem algumas oportunidades de fazer alguns investimentos, principalmente em setores que você sabe que vai ter uma rentabilidade. Por exemplo, setor de energia elétrica é um setor que, querendo ou não, a demanda só aumenta, principalmente quando a gente tem uma recuperação industrial, que é o que leva o consumo de energia para cima. Então a indústria ela vai aquecer novamente quando voltar, principalmente a circulação ao normal do pós-pandemia. Também a gente tem alguns setores que estão bem frios, um exemplo desse, shopping, turismo, então eles consequentemente vão estar muito baratos e com oportunidade muito boa, justamente quando os juros, a taxa Selic, inclusive tem reunião em fevereiro para subir novamente a taxa de juros. Esse vídeo está sendo gravado em janeiro, mas isso não muda porque o perfil vai ser para o ano inteiro de investimento. Então, quando você entende que a taxa de juros, por conta do endividamento do país, ela está subindo, a renda fixa ela se torna uma coisa muito atrativa, porque você fala, vou render meus 10% ali em algum investimento de renda fixa, seja o Tesouro Selic, por exemplo, ou eu vou deixar uma parte desse valor que você possa arriscar ganhar um pouco mais. Por isso que é interessante você fazer alguns aportes na renda variável, porque independente do cenário eleitoral, a gente vai ter sim uma parte de calmaria depois das eleições. Primeiro porque os dois lados que estão polarizados, eles estão buscando o meio do caminho, que ninguém está querendo buscar radicalidade, porque a eleição está aí, então os dois lados vão ter que ceder para se adequar ao cenário pós-eleição. Então, a gente até brinca no mercado financeiro que os dois, por mais que eles se ataquem durante a eleição, que é aquela coisa ferrenha, um para ganhar voto do outro e tal, tem uma coisa que tem depois da eleição que pouca gente vive, que é o cenário do ceder.
Um lado está cedendo para o Centrão, o outro lado também está cedendo para o Centrão, aí tem aqueles acordos para esfriar o mercado financeiro, não deixar o mercado financeiro tão polarizado assim. Então acaba que isso é bom para o mercado, porque você vê que você está tentando apaziguar os problemas. Isso faz com que o mercado ali, a bolsa de valores, ela tem um otimismo visando que as pessoas não vão ser o novo presidente, né? Ele não vai ser tão radical igual em outras eleições que a gente teve, por conta justamente de estar cedendo nessas pressões para justamente apaziguar o mercado. Então a renda variável, ela é uma boa opção por estar mais barata nesses setores que eu falei, e a renda fixa vai ser a base. O que eu sempre falo? Fundos imobiliários desses setores que eu também falei, shopping, relacionados a galpões logísticos, como vai ter aumento da produção industrial, então a gente vai precisar de matéria-prima, então tem setores de papel também que são muito bons. E a renda fixa, ela vai te dar aquela rentabilidade segura. Se você é averso a risco, não vai na renda variável, mas mesmo sabendo que a oportunidade de crescimento é grande nos próximos 3 anos, porém a renda fixa ela vai te render um valor que é seguro e a tendência é que suba em 2022 e caia em 2023. Porém, é tendência, a gente vem um processo de endividamento, mas eu acredito que em 2023 a gente já começa a decair aí a taxa de juros, justamente porque a inflação deve estar mais controlada. Beleza? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal para estar por dentro de todo o lançamento que a gente coloca aqui. Muito obrigado, tchau, tchau!